Nosso próximo assunto aqui é falar sobre alimentos, que eu acho que é o outro tabu atualmente, quando a gente fala de ambientalismo, é alimentação sustentável, né? Como produzir alimento de forma sustentável. Então eu queria, na verdade, começar, a gente vai falar aqui de vários itens, mas eu queria já começar perguntando, acho que a pergunta que todo mundo quer saber, que é, as pessoas que estão em casa, elas têm que se sentir culpadas por não consumir alimentos orgânicos? Não, de modo algum, talvez até o contrário, deveriam se sentir culpadas por comer orgânicos, né? Porque os orgânicos ocupam uma área maior, né? Para você colher o mesmo quilo de tomate orgânico, você tem que ocupar uma área maior. Se todo mundo fizesse isso, você teria um problemão, né? Mais áreas, você pressiona a fronteira agrícola em cima de florestas, né? Então, esse é um outro assunto que eu bato bastante, assim, que é por que que os ambientalistas são contra a ciência no campo, né? Lá no Árvore do Futuro, a gente defende muito um manifesto que foi publicado em 2015, que é o Ecomodernist Manifesto. Tá na internet, ecomodernism.org. E esse manifesto, eles falam assim, olha, pra gente, como é que a gente vai fazer? O mundo hoje tem bilhões de pessoas na pobreza. Como é que a gente vai fazer para essas pessoas que querem eletrodoméstico, querem carro, querem viajar de avião, querem casa? Como que a gente vai fazer para elas terem tudo isso sem devastar ainda mais a natureza? E daí a solução deles, olha, para a gente preservar, para a gente aliar a preservação e prosperidade, a única solução é tecnologia, é inovação, é intensificar as atividades humanas para a gente usar, para a gente ter mais conforto, mais PIB, mais produção, com menos uso de recursos e menos impacto ambiental. Né? Eles chamam de decoupling, né? Uma dissociação, o gráfico assim, né? De conforto, bem-estar para uso de recursos e impacto. Isso a gente vê muito, por exemplo, uma latinha de alumínio, né? Uma latinha de alumínio de 30 anos atrás, ela usava 6 vezes mais alumínio do que uma de hoje. É um exemplo de como a gente consegue se virar no mundo usando menos matéria e tal, menos energia. Mas, e daí, para alimentos, isso é, assim, milagroso, né? O que a gente viu nos últimos 60 anos no mundo é um espetáculo. Devia ter um feriado nacional para celebrar milhões de mortes que foram evitadas por causa da química no campo, assim, sabe? Né? Por causa de fertilizante, né? As mortes de fome, elas eram comuns na história até os anos 20 e 30, né? E de repente a gente tem hoje um problema de excesso de comida, né? Que as pessoas todas têm comidas demais na mesa, assim, né? Estão obesas, né? E tudo isso. Por quê, né? Porque a gente conseguiu espantar pragas, lidar com pragas, criar espécies que nem precisam de agrotóxicos, porque elas já são, naturalmente, elas são resistentes a pragas, né? Como os transgênicos, e por causa dos fertilizantes, né? A história do fertilizante era muito legal. Foi inventada ali por um cara que fazia bomba química na Alemanha, assim, um cara que não era uma boa pessoa, mas acabou. E daí, quando se começou a usar fertilizantes nas plantas, tinha um problema que elas tinham tantos grãos, né? O pé de soja, de feijão, ele tinha tanto grão que ele caía, ele morria, ele quebrava. E daí teve lá o Norman Borlaug, né? O agrônomo que ganhou o Nobel da Paz depois, que ele selecionou plantas que eram manãs, né? Que eram mais parrudas e conseguiam suportar tanto grão, né? Daí você tem casos assim, quando há esse tipo de essas espécies selecionadas e fertilizante, quando essa técnica chegou na Índia, a colheita na Índia de arroz, ela subiu tanto, mas tanto, que foi preciso decretar férias em escolas para usar a escola como armazém, porque você não tinha onde estocar tanto arroz. Isso na Índia, velho, um lugar que assim que sempre passou muita fome, né? E daí, claro que agrotóxicos fazem mal, né? O que faz um veneno é a dose. Mas se você usar na dose correta, não tem o menor problema. E aí eu fico meio assustado assim, com a postura anticientífica de algumas pessoas, como aquela chefe Paola Carosella. Né? Ela fala que usar alimentos com agrotóxicos é botar veneno no prato. Olha só, Fábio, para um pesticida, alguma coisa assim, ser aprovado, ele precisa passar por anos de pesquisas. Né? Tem um valor chamado IDA, que é a ingestão diária aceitável. O IDA ele é feito assim, ó, você vai injetando a substância em ratos, né, em cobaias.
Daí começa com 5 gramas, vai para 30, vai para 50. Não aconteceu nada com o ratinho durante alguns dias, não. Vai para 800, 200. De repente você está aplicando doses cavalares no ratinho. Você vai, opa, aqui deu um problema. Daí aquela menor dose perigosa, né, você divide ela por 100 e esse é o valor do IDA. Então isso é ciência, é toxicologia. Tem gente que estuda a vida para determinar índices seguros de uma substância. E daí chega lá a chefe famosa e fala, isso é botar veneno no prato. Para mim, isso é como falar que a vacina quer implantar chip no seu cérebro. Entendeu? É anti-ciência. Mas daí, assim, como evitar, né? A gente, tudo bem, se a gente quer usar menos pesticidas, como é que a gente faz? Também com tecnologia, também com inovação. Né? Hoje você tem tratores, a gente acabou de dar essa matéria, você tem tratores que eles passam a plantação, lendo a plantação, com câmeras. Quando ele detecta uma erva daninha, ele dá um pequeno choque naquela planta e vai adiante. Então, de repente, virou orgânico. Assim, né? É lindo, né, o que acontece. E tem também nanotecnologia usada para isso. Tem muito no Brasil, o Brasil é pioneiro nisso, uns estudos com raízes de plantas, né, para bactérias que capturam mais nitrogênio pelas raízes e tal. Então, esses problemas que a gente tem hoje, eles vão se resolver com mais tecnologia, não com menos, né? E daí no Brasil, último comentário, por favor. No Brasil, a gente tem uma polêmica sobre a liberação de novos agrotóxicos, né? No passado, os agrotóxicos que existiam, eles eram baratos e eficazes. Né? Essas eram as duas características deles. Questão ambiental de saúde era a terceira ou quarta preocupação. Hoje, os novos que as empresas estão fazendo, eles atendem aos valores, aos desejos do consumidor de hoje, que é ser seguro para o meio ambiente, seguro para a saúde. Então, as substâncias novas, elas tendem a ser melhores que as que estão no mercado. E daí, vai lá o ambientalista e reclama quando se aprova novos agrotóxicos. Por quê? Por quê? Não consigo entender, entendeu? Você vai substituir um produto ruim. Se um produto ele é pior para a saúde, a Anvisa simplesmente não aprova. Se ele é pior do que um que já existe no mercado, essa é uma regra. Assim, para ele ser aprovado, ele tem que ser melhor para a saúde de um que já existe. Então, não faz o menor sentido. Não, você tem toda a razão. Eu queria só esclarecer para o pessoal que está ouvindo, né, e assistindo aí esse episódio. O Brasil ele tem uma das legislações aí mais exigentes do mundo quando se fala de pesticidas. E só para você ter uma ideia das agências que estão envolvidas aí para fazer qualquer tipo de aprovação de pesticida no Brasil, você tem a Anvisa, que faz a avaliação, que nem se falou, do produto que está sendo utilizado. Você tem o IBAMA, que vai mapear aí quais são os efeitos sobre os seres humanos. Você tem o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que avalia como cada produto age nas lavouras, em que dose eles são suficientes para aumentar a produtividade. Enfim, é um monte de agência regulatória que está em cima. Então, não é que no Brasil você tem um uso descontrolado de pesticidas, agrotóxicos. Você tem realmente uma legislação muito forte, várias etapas de aprovação, e a quantidade e os produtos que podem ser utilizados, eles são realmente bem limitados, né? Eu queria só te perguntar, voltar um pouquinho e perguntar para você quais são, na sua opinião, os desafios aí da agricultura para os próximos anos. Um deles, que eu vejo muitas pessoas falarem, inclusive eu vi na Árvore do Futuro, é como é que a gente vai alimentar os bilhões de pessoas que a gente tem no mundo, né? Obviamente a gente vê que em lugares como na Europa, Estados Unidos, você tem uma população aí que não está mais crescendo, até decaindo em alguns lugares, mas você tem Índia, China, em que a população ainda é bastante robusta e lugares que a população vem crescendo. E a população mundial ela ainda vem crescendo, mesmo que em quantidades menores do que ela esteve aí nas últimas décadas, os séculos, mas alimentar todo mundo que a gente tem no mundo hoje, que nem se falou, por exemplo, com a agricultura orgânica, não é viável, né? Quais são os outros desafios que a gente vê aí para a agricultura nos próximos anos? Olha, cara, só voltando um pouquinho, assim, muita gente fala, vocês do Árvore do Futuro são a favor do agronegócio, defendem a bancada do boi e tal. E, na verdade, assim, a maior parte das pautas são parecidas, né? A gente concorda. Mas talvez não em todas, assim. Por exemplo, eu sou meio cético em relação a etanol, sabe? Você pegar um campo que podia ser floresta, podia ser plantação de comida e usar para combustível. Não sei se faz muito sentido isso, né? Mas
Uma outra questão é, imagina você, cara, se a gente inventa... Hoje o que acontece? Para você alimentar animais, né? Para você produzir carne, você pega petróleo, transforma em fertilizante, fertilizante você joga na terra para plantar soja, a soja vira farelo para um porco, né? Para suínos. Será que a gente não conseguiria queimar uma dessas etapas do petróleo? A gente produz logo um farelo para alimentar o porco. Se isso acontecesse, a milhares de hectares que tem de soja no Mato Grosso, na fronteira da Amazônia, podiam virar floresta de novo. Para o agronegócio, isso seria muito ruim, né? Você teria ali uma crise e tal. Mas para a natureza seria ótimo, né? Então, de novo, a tecnologia, ela ajuda, né? Então, eu acho que o desafio é basicamente a gente deixar o mercado, as pessoas planejarem. É engraçado no Brasil que a gente tem um setor muito protegido, né, de indústria automobilística, por exemplo, e é um dos setores mais atrasados do país, né? Talvez justamente por isso. Já o agronegócio não tem nenhuma proteção, não tem barreira comercial, não tem nada. E é um dos, sim, os americanos vêm para cá para aprender técnicas, né, para aprender tecnologia. É de longe o setor em que a gente é primeiro mundo, assim, né? E isso é bastante. Então, acho que se a gente deixar essa liberdade de acontecer, essa liberdade de inovação acontecer, a gente vai cada vez quebrar mais recordes de produção e a fome vai continuar sendo uma coisa do passado, né? Eu concordo com você. Assim, do nosso ponto de vista como consumidores, né, e o que a gente quer para os consumidores são, na verdade, alimentos melhores, alimentos mais baratos, né? E eu acho que a gente consegue atingir isso realmente tendo mais tecnologia no campo. E você citou vários exemplos aí de coisas tecnológicas que a gente vem utilizando para aumentar a produtividade, melhorar os alimentos. Mas eu queria focar numa coisa em particular, que são os alimentos transgênicos também, porque a gente só passou brevemente sobre isso, mas também é uma outra coisa que eu acho que é tabu, que as pessoas não entendem direito como é que funciona alimentos transgênicos e quais são os benefícios dos alimentos transgênicos. Você com certeza pode dar muitos outros exemplos, mas um clássico aí, que é o Golden Rice, né, que foi a modificação genética do arroz numa região do mundo em que existia o déficit de um nutriente específico, né, que no arroz que era produzido lá não continha. Foi feito isso para aumentar o valor nutricional do arroz e com isso acabar com um problema de saúde que estava acontecendo naquela região. E vários outros exemplos vêm aí. Então, desde aumentar a produtividade, como você falou, qualidade do alimento, mas também valor nutricional. Então, a gente está melhorando a qualidade do alimento que as pessoas estão comendo e com uma tecnologia que é bem segura, porque a tecnologia que é utilizada hoje, ou pelo menos em grande parte dos alimentos transgênicos, que é o mRNA, é a mesma tecnologia que foi utilizada para o desenvolvimento das vacinas que a gente fez do Covid-19. E muita gente aí já fez, eu sou vacinado, um monte de gente é vacinada, e ninguém teve problema em utilizar a vacina com a mesma tecnologia que é para o alimento. Mas para o alimento a gente fica com o pé atrás. Não, eu não vou comer nada que é transgênico. Por que tem essa... Acho que é falta de conhecimento das pessoas, né, sobre o assunto. Pois é, exatamente, tem o nome já é muito feio, né, transgênicos e tal, mas e tem aquele apelo à natureza, né, aquela ideia de que o que é natural é melhor, assim, né, o que parece natural, o que é bio. Tem o Taleb, né, o Nicholas Taleb, ele fala que qualquer palavra fica mais bonita se você colocar neuro na frente. Então tem marketing, né, tem neuromarketing, é muito mais legal, neuromarketing é muito mais legal. E acho que isso também funciona com bio. Qualquer coisa que você coloca bio na frente, biopsicologia, bioeconomia, fica muito mais bonito, né? Então, esse apelo à natureza. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que sustentável é aquilo que que faz a gente usar menos recursos, causar menos impacto, não o que parece natural, né? Por exemplo, o fogão a lenha. Fogão a lenha, eu adoro fogão a lenha. Acho super legal, rústico no campo e tal. Cara, mas a quantidade de partículas sólidas que ele emite no ar é incrível. Esses dias o Guardian deu uma matéria, o jornal inglês, falando que assim, é centenas de vezes pior do que um fogão a gás, entendeu? E aí, né, qual que a gente vai usar? Mas, enfim, desculpa, eu perdi o fio da meada aqui. Sobre transgênicos. E daí, assim, muita gente é contra aqueles transgênicos que usam glifosato, né? Que ele é resistente ao glifosato, mas todas as outras plantas ao redor não. Né? Então, você planta uma soja transgênica,
um avião passa distribuindo o glifosato, e daí todas as morrem, né? Menos a soja transgênica. Daí tem uma polêmica enorme sobre o glifosato, que faria muito mal, que é ruim. Na real, ele é menos tóxico que chocolate, que leite, que, sabe, teve até um cara que estudou falando assim, eu poderia tomar um copo, mas ratos morrem antes com café do que com glifosato, sabe? Então isso foi também assim, uma polêmica enorme que deu, e hoje já está estabelecido de que ele não prejudica nada, mas a WWF e o Greenpeace continuam dizendo que é super ruim e tal. Mas, vamos lá. E daí assim, é uma tecnologia grande. Na verdade, você tem os transgênicos e tem agora os novos, não os geneticamente modificados, mas os geneticamente editados, né? Em que você coloca um gene de outra planta. E aí, cara, até respondendo um pouco a tua pergunta anterior, isso vai ser uma revolução, assim, cara, quando a gente consegue usar RNA mensageiro para ativar a planta, isso vai ser... Pensa só na vacina, né? A vacina que a gente tomou aí da Pfizer. Não sei se você sabe como ela funciona. Ela pega pedaços de RNA mensageiro do coronavírus, coloca no nosso... A gente injeta aquilo no nosso sangue. O RNA do vírus, ele começa a falar para as nossas células produzirem a coroa do coronavírus. Então, a nossa célula produz a coroa e assim o nosso anticorpo fala, opa, isso deve ser vírus. Então, vou aumentar os anticorpos em relação a isso, né? É incrível. Daqui a pouco, digamos assim, eu estou cansado do meu cabelo loiro. Eu acho que eu estou querendo passar uns 2 anos moreno. Eu vou pegar RNA mensageiro de cabelo moreno, passar no cabelo. Muito louco, cara. Isso com câncer, né? Isso, assim, eu acho que em poucos anos a gente vai ter cura para vacinas que a gente está aí, para malária, malária não é vírus, né? Mas enfim, para AIDS, para dengue, sabe? Acho que a gente vai ter vacina para isso tudo. E eu vi uma notícia esses dias de que se injetou genes do milho no arroz, porque o arroz ele tem uma síntese de luz solar que é muito mais eficiente, né? Que é muito melhor se a gente tivesse isso também no arroz. Então a gente vai ter cada coisa no futuro agora que o principal desafio é deixar isso acontecer. Vamos deixar as pessoas poderem inovar nessa área, né?